Vamos Levante do Braço, que tá começando mais um Falotá, mas esse aqui é o Falotá Show, podcast mensal criado pelo portal Inkidama, que oferece ao público entrevistas com alguns dos mais importantes personagens e especialistas da área de 3D. O programa está disponível no Spotify e também no YouTube. Antes, no ano passado, o Tremor Studio, pois a Carol vai deixar os links aí para vocês darem uma olhada. E nós estamos aqui com os convidados, né, da Pippin Games, que são o Saulo. Oi, Saulo. Oi, tudo bom? O Daniel. Alô, Daniel. Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. E o Ricardo Luiz. E aí, galera, boa noite. Ok. O estúdio está sediado em Natal, no Brasil. A equipe foi finalista no processo de pré-aceleração de 2017 e também conseguiu um período de mentoria no jogo Kawaii Desu Deatu. É assim que pronuncia? Quase isso, na verdade é Kawaii Desu. Quase isso, chegou bem pertinho. Enfim, aos poucos a gente aprende, né? O foco atual da equipe, esse é o projeto, né, que eles estão desenvolvendo. E no segundo semestre de 2018, vocês também ganharam 4 prêmios, né, do jogo Fungi, ao participar do Game Jam Plus. Ah, sim, foi verdade. Foi uma experiência bem bacana que a gente participou. Foi uma competição, na verdade, nacional de várias equipes de diversas regiões do Brasil. E a gente conseguiu levar o Fungi, que é um jogo de puzzles com temática de fungos, e conseguiu levar 4 prêmios na competição. Que da hora. E o jogo, ele já foi lançado ou ele ainda tá em alfa? Como que tá? Bom, atualmente o Fungi, ele tá naquela versão ainda mais prototipal, né? Porque na época que a gente participou dessa competição de jogos que chama-se Game Jam Plus, a gente estava desenvolvendo o KDD, né? O Kawaii Desu. A gente abrevia como KDD, que fica mais fácil. Então, acho que já podemos começar com as perguntas, Carol? Ah, sim. Eu quero primeiro começar agradecendo por ter aceitado essa entrevista aqui pro Falotá Show. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar. Gostaria que vocês falassem pra gente um pouco sobre vocês, como vocês entraram no mundo do desenvolvimento de jogos, e um pouco sobre os projetos que já realizaram. Também agradecer por vocês terem chamado a gente para participar desse talk, né, desse podcast. Muito obrigado. A gente se sente muito honrado de estar aqui falando do nosso jogo, falando da nossa trajetória, né, como desenvolvedor de jogos aqui no Brasil. Mas vamos lá dar uma mapeada de como foi essa loucura, né, de entrar na área de desenvolvimento de jogos. Acho que tudo começou no nosso grupo de desenvolvimento de jogos, certo? A gente tem um grupo de desenvolvedores de games aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, chamado Pong. E aí aconteceu, indo nesses eventos que são organizados mensalmente no Pong, eu acabei conhecendo o Saulo Daniel, né? Que ele é nosso artista e programador. Eu sou programador também da equipe. E a gente começou a fazer alguns protótipozinhos, umas coisas meio esquisitas, tronchas, assim, tronchas que a gente não sabia fazer muita coisa naquela época. Ainda a gente está aprendendo muito, mas tudo tem um começo, né? E nós nos juntamos para montar uma equipe. E nessa mesma época que a gente se juntou para começar essa coisa de jogo, apareceu uma oportunidade de uma empresa de Minas Gerais chamada Playball, que estava oferecendo um programa de mentoria, certo? Um programa de pré-aceleração de games. E eles fizeram uma palestra aqui no nosso grupo de desenvolvimento de jogos, o Pong, e eu olhei para a sala, olhou para mim e disse, vamos participar? Eu disse, então bora. E aí a gente começou a nossa jornada, né? Uma coisa mais oficial dessa parte de jogos. A partir daí nós iniciamos esse programa, não foi com o KDD, tá? Foi com um jogo chamado Monstender, que era uma competição de criaturas de fantasia medieval bebendo. Aí era para ver quem bebia mais. Era numa taverna medieval, e tinha as criaturas de fantasia medieval bebendo. Nós passamos esse grupo e foi uma espécie de mentoria com competição, né? Porque foram cerca de 3 meses a pré-aceleração. No início começou com cerca de 30 equipes ao redor do Brasil, e eles selecionaram 15 equipes. Na primeira etapa a gente conseguiu passar com esse jogo Monstender, e a partir disso começou uma série de mentorias e desenvolvimento desse jogo durante 2 meses, onde no fim eles iriam selecionar mais 4 equipes para serem as finalistas. Nós conseguimos chegar até o fim, fomos um dos finalistas. Infelizmente a gente não conseguiu o primeiro lugar, mas ficamos entre os 4 finalistas. Fomos lá para Minas Gerais, apresentamos o jogo. Foi a primeira experiência que a gente teve mais profissional com a parte de games. Foi bem bacana mesmo. E a partir daí foi a época que a gente começou a encontrar os outros membros, certo?
Quanto tempo que durou, mais ou menos, esse período de mentoria? Foram cerca de 3 meses. Eu acredito que foi quando, Daniel, que a gente participou, foi em 2017, não foi? Final de 2017. Foi 2017 aqui no artigo. Foi 2017. Final de 2017. Foi qual os períodos? Foi setembro, outubro. Setembro, outubro e novembro, né? Isso. Foi os 3 períodos 3 meses que a gente participou. E nesse mesmo período a gente desenvolveu o KDD, que é o Kawaii Death Desu, que é o nosso primeiro jogo comercial, que a gente recentemente lançou na Steam. E a gente fez ele numa coisa chamada Game Jam. Eu vou explicar para vocês o que é. Foi uma Game Jam chamada 365 Indies, que é uma Game Jam brasileira sediada por um YouTube, que é organizada, na verdade, por um YouTube chamado Kiliano Lopes. E essa Game Jam, ela tinha uma temática chamada A Morte é Útil. O que eu posso explicar para vocês do que é uma Game Jam? Eu acredito que é mais comum o pessoal ouvir falar do termo hackathon, principalmente de quem é da área de tecnologia, que é um período de tempo curto, tipo 2, 3 dias, que as pessoas vão se juntar e fazer um protótipo de um software, enfim, apresentar uma ideia de negócio. É uma coisa bem parecida, só que em vez de ser com um sistema web ou com uma aplicação para dispositivos móveis, você vai fazer um jogo. Um período assim, relativamente pequeno, de 2, 3 dias, vai desenvolver um protótipo desse jogo com toda a ideia central do que você deseja. Aí, no caso, o tema dessa Game Jam foi A Morte é Útil. E aí a gente já gostava dessa coisa de anime, de mangá, pensou nessa ideia, né? Porque não poderia ser uma cantora estilo do Baby Metal, a morte, ela cantar e passar a faca nos fãs. E daí surgiu o núcleo do nosso primeiro jogo. Foi muito viajado mesmo, a gente tava lá, vamos fazer o quê? Surgiu isso, conversando, fazendo brainstorm, surgiu essa ideia maluca. Aí a partir daí a gente conheceu Daniel Geda também no Kong, conheceu outro membro que não está aqui, que é o George Franco, que é o nosso artista, tá? Só esclarecendo, eu sou o programador, eu, Ricardo, sou o programador da equipe e líder da equipe. Saulo Daniel, ele faz um meio termo entre um artista e um programador também. Daniel Geber, ele é o nosso compositor e trabalha com a parte de marketing. E a gente tem um quarto membro, que é George Franklin, que ele não pôde comparecer aqui, mas ele é o nosso artista principal. Ele que faz as artes bonitinhas, as coisas que a gente posta nas redes sociais, que coloca no jogo. Ele é o designer do grupo? É basicamente isso. Entendi. Ele cria o design das personagens, faz animação, ilustrações. E a partir daí a gente começou uma jornada de desenvolver esse jogo. E ainda bem que a gente conseguiu concluir pelo menos a primeira etapa, né? Que a gente conseguiu colocar ele na Steam, já está disponível para ser baixado na plataforma. Eu posso até passar o link para vocês colocarem nas descrições, tá? Assim, a gente vai colocar também nas descrições o link do jogo. Ele foi lançado quando? Foi lançado agora em agosto desse ano. Teve a terceira parte, que foi o terceiro grande marco que a gente conseguiu, que foi justamente o desenvolvimento do Fung. Que no caso ele é um jogo de plataforma 2D, colaborativo, em que você tem vários fungos fofinhos, certo? Que eles têm que restaurar o lar deles. Eles estão fazendo uma migração, eles precisam restaurar a terra do local que eles decidiram se estabelecer. Então, é um jogo que tem um pouco mais uma pegada educativa, que mostra a ação dos fungos na parte da agricultura, na parte de como eles interagem com o ambiente em si. E foi com esse jogo que a gente conseguiu participar da Game Jam Plus, que é seguindo o mesmo molde de Game Jam, como eu já cheguei a falar. Só que nesse caso, essa Game Jam era uma Game Jam competitiva, seguindo um modo parecido com o da Playboy. É uma competição entre várias equipes do Brasil todo. E, no caso, foi 2 equipes aqui de Natal que foi selecionada. A gente conseguiu ir lá para a final, lá no Rio de Janeiro, e levou 4 prêmios com esse jogo. Também vou deixar tudo disponível para vocês poderem acessar, baixar e se divertirem com os nossos jogos. E vocês enfrentaram, alguma dificuldade, assim, principalmente por trabalhar aqui com desenvolvimento de jogos no Brasil? Na verdade, ainda é um pouco difícil trabalhar com games aqui no Brasil, sendo mais sincero, certo? Porque ainda não tem essa cultura tão forte aqui quanto tem em outros países. Já há bastante tempo já vem desenvolvendo games. E eu acredito que a grande dificuldade mesmo é você nem sempre poder ser, como é que eu posso dizer, full time, né? Eu chamo de full time, que é você desenvolver só o jogo e sobreviver apenas disso, sabe? No início, geralmente acaba sendo, pelo menos no caso dos desenvolvedores indies, que são tipo 2, 3, 4 colegas que se juntam para transformar uma ideia em algum produto, no caso um jogo, né?
E a dificuldade é justamente você ter esse tempo disponível para focar só naquilo. É porque eu pergunto também isso, e outra pergunta que eu pego como gancho é que quando eu conheci vocês e o site de promoção ele estava em inglês, e minha pergunta seria se vocês têm mais pretensões de exportar os jogos para fora ou de focar aqui no Brasil. Então, no caso, como a plataforma da Steam ou plataformas de console como Xbox, PS4, Switch, etc., eles têm alcance global. Você não necessariamente foca só no país, você pode focar em vários países. Inglês é o idioma que, assim, a maioria do mundo consegue falar, né? Você põe o seu jogo em inglês, mas alguém do Japão, da França, da Rússia vai conseguir entender. Exato, exatamente. Outra coisa que a gente fez, certo? Nós fechamos uma parceria com uma publicadora chamada Top Hat Studios, uma publicadora americana, e uma das coisas que a gente conseguiu bem bacana é conseguir fazer a localização, certo? Primeiro deixa eu explicar um pouco o que é essa coisa de publicadora, depois eu explico um pouco sobre essa coisa de localização. É bem comum na parte de desenvolvimento de games, até mesmo na parte de negócio geral, você se juntar com outras empresas para fazer algum tipo de parceria. A empresa faz alguma coisa, a outra faz outra, e esse conjunto acaba sendo benéfico para as duas empresas, sabe? Nesse caso, a publicadora, ela atua justamente nessa parte que o próprio nome diz, de fazer a publicação, mas ela tem outros serviços que ajudam, principalmente desenvolvedores pequenos, como a gente, que somos 4 pessoas, que no caso eles já têm alguma comunidade, alguma fanbase, e eles conseguem fazer um excelente trabalho de marketing, tem divulgar o teu jogo, levar o teu jogo para partes em que talvez você não conseguiria levar tão fácil. Eles ajudam na parte de publicação, plataformas como Switch, PS4, Xbox, até mesmo para PC. Eles gerenciam toda essa parte também das lojas para pegar as estatísticas, fazer promoções, coisa do tipo. Você tem muito benefício, né, em fechar parceria com alguma publicadora, porque enquanto você se preocupa mais com a parte do seu jogo em si, a publicadora se preocupa mais com essas partes mais de negócio, né? Essa parte um pouco de publicar e de levar o seu produto ao cliente final. Inclusive, eu até fiquei sabendo que com o fim do Greenlight da Steam, que antes a Steam tinha esse esquema, né? Você publicava um projeto de jogo lá, tinha o Greenlight, você precisava de uma quantidade de pessoas favoritando, dando voto, tudo, mas eles acabaram com isso e agora parece que é um esquema que parece que você tem que pagar agora para publicar o seu jogo na Steam. E assim, com o dólar alto fica ainda mais difícil, né, para uma produtora brasileira, um estúdio brasileiro conseguir botar um jogo lá, né? Sim, exatamente como você falou, tem essa questão do custo, mas é uma coisa que eu adianto até para quem está escutando que vai querer começar essa coisa de jogo, é também pensar nessas coisas como investimento, sabe? Apesar da taxa ser um pouco alta, se eu não me engano é $100, né? Falou por jogo. Sim, $100. É $100 por jogo. Mas você também pode pensar nisso como um investimento. Você vai colocar seu jogo lá e se você tiver um bom trabalho de publicidade, de divulgação, fazer coisas como a gente está fazendo aqui, entrevistas com pessoas do teu público-alvo e divulgar o teu jogo, tu vai conseguir recuperar esse dinheiro fácil. Então acaba sendo mais como um investimento do que como custo. E é uma coisa muito engraçada, principalmente aqui no Brasil, porque muitas empresas dão tanto valor para a parte marketing e a parte marketing, às vezes, que faz teu produto decolar ou não. Porque, querendo ou não, por mais que o produto seja muito bom, se ele não é também bem divulgado, as pessoas acabam não conhecendo e, não consumindo. Não adianta a coisa ser boa se as pessoas não sabem que existe, né? É aquela coisa, quem não é visto não é lembrado, né? Também tem essa, que nem que seja pra falar mal, mas tem que ser... Fale de mim. Mas e ainda mais na Steam, o grande problema é que agora ela virou um mar tão gigantesco de jogos, que acho que dava uma média de sair de uns 20 jogos, 17, 20 jogos por dia, e fica impossível acompanhar tudo, né? E é lógico, muita coisa que eles lançam não é boa, né? Tem várias coisas, problemas, porque também teve outro problema da Steam, que pelo menos com a Greenlight, se criava, nem que seja uma base pequena, mas uma base expectativa mínima, né? Agora, você paga e você pode colocar o seu jogo lá, mas aí, sei lá, meio que atravancou um monte de jogo que, teve 2, 3 downloads e estão lá só ocupando espaço na plataforma. Por exemplo, você vai pesquisar um nome ou vai pesquisar um filtro, e aí só serve para fazer volume, e que é uma pena. Eu acho até que a Steam podia pensar em, sei lá, fazer uma curadoria de limpa, jogos que não são baixados
não tem um download há 2, 3 anos. Eles podiam tentar fazer isso. Antigamente, na época de ouro da Steam, para os desenvolvedores de games, não tinha tanta essa preocupação com essa parte de marketing, porque como tinha poucos jogos, o algoritmo da Steam conseguia dar uma taxa de descoberta muito mais alta do que a gente tem agora, né? Com essa quantidade de jogos que está entrando, fica mais um filtro por conta da comunidade em si da Steam. Então, se tu faz um trabalho adequado de publicidade, de marketing, um jogo também bom, né? Tem isso também. Você começa a receber mais avaliações, começa a ser mais citado, curadores indicam você para outras pessoas jogarem, e aí você começa a aparecer mais para essas pessoas. Então, ela é muito mais voltada para essa coisa de like mesmo, de avaliações positivas, para você, posso dizer assim, subir no ranking de descoberta deles, entende? Mas essa parte do teu jogo ele sumir após um lançamento, se você fizer um trabalho adequado de publicidade, acredito que já é comum em todas as plataformas, entende? Porque está tendo muitos jogos sendo lançados. O campeão sempre é mobile, que você tem a Google Play e a Apple. Você lança seu jogo ali, se você não fizer nada de marketing, no mesmo dia ele desaparece, ninguém sabe que seu jogo existe. Então é muito importante você fazer esse trabalho de divulgar. Eu acredito que é importante para qualquer tipo de negócio que você vai fazer. Você tem que mostrar para as pessoas o que você está fazendo. E aí que entra a vantagem de você fechar com uma publicadora, porque, querendo ou não, a parte de marketing é um pouco pesada de você fazer. Pode parecer fácil, as pessoas acham que é só postar nas redes sociais, mas não, você tem que fazer todo um acompanhamento, aí entra a parte de gerenciamento de comunidade. Isso é tempo que é tomado da tua equipe. Então, às vezes é bom você passar isso para uma pessoa específica, para que só fica nisso na sua equipe, ou, no caso, para uma empresa por fora, que é no caso que a gente fez, que ao fechar a parceria com uma publicadora. Eles já têm esse trabalho, né, implícito. Eles não só também vão facilitar para publicar seu jogo em plataformas, não só na Steam, mas acho que também tem o GOG, né? Também tem, acho que... Eu não sei se a Epic Games, eu acho que não entra indie ainda, ou entra? Na verdade, eu ainda nem tentei ver essa parte da Epic Games. O que eu sei é que eles estão fazendo muitos contratos de exclusividade com desenvolvedores independentes. Tem jogos que são muito bons, aí o pessoal paga uma taxa para ter o jogo exclusivo só na loja deles. Sabe? Eu sei que eles estão fazendo isso. Agora, com relação à publicação... Eu não sei se eles estão só publicando jogos que tem a engine deles ou se eles estão abrindo para outros. Aí eu já preciso dar uma pesquisada. Não, acredito que eles estão aceitando qualquer plataforma. Tem uma restrição para a Unreal. Entendi. Você também comentou agora, no gancho, sobre dicas para pessoas. Uma das principais dúvidas que muitas pessoas elas querem trabalhar com jogos. Eu acho que a gente está numa era que a gente quer muito trabalhar com coisas que a gente gosta. Antigamente tinha muito aquilo que a pessoa, há muitos anos atrás, no tempo dos meus pais, porque eu sou uma pessoa relativamente nova, assim. Você é uma millennium. Você é uma millennium tardia, inclusive. E só pra constar assim, olha só, eu tenho 23 anos e eu vejo muito os meus pais, assim, que eles tinham um emprego na área, com áreas diferentes e não tinha muita concepção, assim, a ideia de trabalhar com algo que você gosta muito. E muita gente começou a ter carreiras que hoje é muito comum, assim, mas antigamente não tinha tanto. Agora a gente tem as profissões tipo youtuber, profissões instagrammer, e também tem a parte de jogos mobile, assim, que é uma coisa relativamente nova. E as pessoas elas têm muita dúvida onde começar e qual caminho seguir. E se vocês têm alguma dica, assim, no cenário brasileiro atual, como a gente entra neste meio? Tá, eu vou dar basicamente a minha visão sobre essa parte de entrar no mundo dos jogos, certo? A primeira coisa que você tem que saber é se você quer montar uma empresa sua, quer montar um estúdio seu, ou você quer trabalhar para outras pessoas. Eu acho muito importante você ter essa noção do que é que tu quer, porque isso vai guiar todos os passos que você vai ter que fazer, certo? Após, porque, por exemplo, se você for criar um estúdio seu, você vai precisar de outras pessoas que se engajem nesse estúdio, você vai precisar de tempo e provavelmente você vai acabar desenvolvendo a sua própria propriedade intelectual, que a gente diz, o seu próprio jogo. Já no caso de você querer trabalhar para outras pessoas, vale mais a pena você investir em uma habilidade única, sabe? Vamos dizer, eu sou programador e eu quero trabalhar na área de jogos. É muito mais válido para você trabalhar uma parte mais especialista, por exemplo, ser um programador da parte de UI, um programador da parte de efeitos, programador de gameplay, programador de redes e coisas do tipo, e ficar sempre de olho nas vagas que vão surgir.
A maior quantidade de vagas que eu vejo aqui no Brasil, você vai encontrar por São Paulo, tá? Existem algumas que tem também aqui em Recife, que é aqui no Nordeste, mas a maior parte que eu vejo é em São Paulo. E geralmente eles pedem coisas muito mais específicas, sabe? Já quando você quer montar a sua empresa, basicamente você vai ter cada um específico numa coisa, mas não é tão específico, todo mundo acaba fazendo tudo. Por exemplo, eu sou programador, mas se precisar que eu faça alguma coisa de marketing, que eu faça alguns posts, agende qualquer coisa, tire relatórios, eu faça coisa burocrática, eu vou fazer da mesma forma que Daniel, da mesma forma que Saulo, da mesma forma que George. Acaba cada um vestindo vários chapéus, né? No caso, eu posso dizer assim. Então, essas são diferenças que você vai ter que trabalhar. Sobre como proceder, independente do local que você vai seguir, seja para trabalhar para outra pessoa, ou seja para montar a sua empresa, você precisa se juntar com outras pessoas que também estão desenvolvendo jogos. Aí você vai ter que procurar na cidade que você está qual é o grupo de desenvolvimento de jogos que existe na sua cidade. Aqui a gente tem um Pong, eu acho que no Rio de Janeiro é o Ring, em São Paulo é o Spin, não é? E tem outros grupos que a gente nem sabe o nome por aí. Aí você precisa saber disso. E se não tiver na sua cidade, aí você vai ter que formar o seu. Vai procurar nas universidades, gente que está cursando cursos de jogos digitais e tentar alavancar um grupo, porque separado é um pouco difícil de você ter essa visão maior, né, da parte de desenvolvimento de jogos, da área de desenvolvimento de jogos mais juntos. Fica mais fácil até de você conseguir coisas para a sua comunidade. Aqui no Pong, uma das conquistas que a galera teve com essa junção, essa criação dessa comunidade, foi parcerias com órgãos públicos. Agora a gente vai ter uma Game Jam competitiva feita pela Prefeitura de Natal, nossa prefeitura aqui da cidade, e eles conseguiram um espaço e financiamento junto com o Sebrae. Certo? Além do Sebrae do Rio Grande do Norte oferecer espaço para a gente fazer nossos eventos mensais lá, ele ajuda com a parte de custo para o pessoal ir para eventos como a BGS, como a BIG, né? A BGS é a Brasil Game Show e o BIG é o Brasil Indie Game, né? Brasil Indie Game. Então, unidos você é mais forte. Então, procure sempre se juntar com pessoas que também querem desenvolver game. No meu caso, assim como eu tô com o meu estúdio, né? O Tremor Studio, ele, na verdade, ele começou em 2017 com o intuito de fazer um game, né? Mas aí, assim, eu tava trabalhando com o jogo, algumas pessoas estavam me ajudando, mas aí aconteceu uma coisa bem interessante. Nós tínhamos uma ideia de um game lá, o Game X, Game 1. Aí a gente começou a produzir, não sei o quê. Tava usando lá um Mengine, que no começo parecia que era fácil, mas aí é só botando a mão mesmo que a gente via as dificuldades, tudo. E aí, tipo, acho melhor a gente trocar pra uma outra engine. Beleza, aí troca de engine. Aí tá lá fazendo as coisas, não sei o que, continuando o projeto, aí tipo, mas eu tive uma nova ideia de fazer uma coisa mais simples antes. Beleza, aí vai trocando. E isso é uma coisa que eu percebi, tipo, na minha experiência de 1 ano tentando fazer um jogo, no fim acabou não acontecendo nada porque ia trocando de ideia, daí tinha uma outra ideia de fazer um jogo diferente, daí, não, agora esse negócio aqui tá mais na moda, vamos tentar isso primeiro, daí, não, vamos fazer o jogo mais simples ainda pra fazer mais rápido, mas daí acabou sendo uma coisa muito comum. Inclusive, quando eu até comentei com outros desenvolvedores, que tipo, você tem uma ideia pra um jogo, aí depois de uma semana você vai ter outra, e depois outra, e fica difícil trabalhar, focar nisso. Com vocês aconteceu algo parecido? Como foi? No início aconteceu também, sabe? Mas depois de um tempo, a ideia varia, né? De acordo com cada equipe, você começa a perceber algumas coisas importantes. Você começa a ver do ponto de vista do jogador. O jogador não sabe o que é Unity, não sabe o que é Unreal. Ele tá nem aí, ele só quer jogar o jogo dele. Então a parte técnica, a parte operacional, você percebe que ela não é tão importante quanto o resultado final. Não importa se o jogo vai ser feito em Game Maker, em Unity, em Unreal. O que importa é que vai sair aquele arquivo no final e você vai conseguir colocar no Steam ou em outras plataformas, o que é muito importante, tá? Quando você for selecionar a ferramenta que você for utilizar, escolhe uma e fica nela, sabe? Mas escolhe uma que ela tenha a possibilidade e facilidade de você exportar para qualquer plataforma. No caso, se eu não me engano, tanto a Unreal como a Unity, elas possuem o que a gente chama de porte fácil, que é você gerar o executável, no caso a gente chama de build, tá? O executável, a versão do jogo, para Xbox, para PS4, para Nintendo Switch. Você consegue gerar para PC, para Android, para iOS, muito fácil.
Tá? Então leve muito em consideração isso. Independente do que vocês vão usar para a parte técnica, sempre fica vendo o resultado final. Vocês querem produzir um jogo. Outro detalhe também que a gente aprendeu isso na prática é o seguinte, nunca vai ficar perfeito. Então não adianta ficar trocando, mudando, tentando refazer. Não, nunca vai ficar perfeito. Então você tenta fazer o seu... Se for tentar fazer perfeito, o jogo não sai nunca, né? Não sai nunca. Porque sempre vai ter alguma coisinha a mais que você vai ter que fazer. Não dá certo. O segredo você vai estipular um tempo e eu quero fazer um jogo em 6 meses. E você vai fazer uma espécie de planejamento. Você pode fazer o seu GDD, no caso que é um Game Design Document, um documento de Game Design, ou fazer um planejamento tradicional, um cronograma, colocando o que é que vocês vão ter que fazer. Divide nesse período de tempo, no caso eu citei aqui 6 meses, e tenta fazer o seu melhor nesse período. O que sair, saiu. O que saiu, você lança. E aí isso vai servir de experiência para nas próximas vezes. Vocês vão entender melhor como é que funciona todo esse processo de trabalhar um jogo, desde a sua pré-produção, da sua produção e da sua pós-produção, os detalhes que você vai ter que trabalhar mais forte, né? Esses aspectos, e serve de experiência para os próximos jogos. Outro detalhe que eu cito também começa pequeno, não tenta fazer o próximo GTA não, que não tá certo não. Faz um negócio pequenininho. Não tenha vergonha não, começa fazendo jogos casuais, tá? Jogos com mecânicas simples, com escopo pequeno, escopo é a quantidade de coisas que você tem que fazer no projeto, que é para você conseguir terminar no tempo viável e adquirir a experiência o mais rápido possível, que é aquela coisa que as pessoas dizem, né, o fale rápido. Ah, sim. Nesse exemplo do jogo de vocês, o KDD. Isso, exatamente. Dá um exemplo, seria o escopo desse game? A primeira parte que eu dividiria seria o escopo da parcela vertical e a parcela horizontal. O que é que eu chamo de parcela vertical? Você sabe que independente das fases, da estética do jogo, dos personagens, sempre tem uma parte do jogo que ela se repete. É como se fosse um núcleo do jogo, entende? E essa é a parte vertical, que é a parte principal que você tem que construir e testar e validar para ver se está certinho. A parte horizontal seria justamente a quantidade de coisas que você vai ter no seu jogo. No caso do KDD, a parte da parcela vertical seria justamente essa mecânica que a gente tem de atacar para um lado e para o outro, que é um jogo muito, muito, muito simples, e a parcela vertical é extremamente pequena, no qual a gente consegue validar facilmente ele com uma única fase e uma única personagem. Você só ataca para um lado e para o outro e consegue validar isso facilmente. O que seria a parcela horizontal seria a quantidade de personagens, a parte de estética, de cosméticos que você tem no jogo, as ilustrações das personagens, os shows que elas se apresentam, a quantidade de fãs e as habilidades que elas têm, o estilo de jogo que cada fase oferece, entendeu? Isso seria mais a parcela horizontal. E a partir disso você dimensiona da seguinte forma. Você fez a sua parcela vertical, no caso a gente pode chamar que é o protótipo do seu jogo, tá? Para testar, rodar. E a partir disso você começa a ter uma noção, como é que eu posso dizer? Para fazer essa fase 1, eu gasto tanto tempo de questões de ilustração, de programação, de áudio, e a partir disso você consegue mensurar. Então, para fazer 9 fases, eu preciso desse tanto de tempo vezes 9. Da mesma forma para personagens, para mecânicas, para código, para tudo. E aí, no fim, você tem esse escopo do seu projeto. De posse dessa quantidade de tempo que você tem, você pode distribuir essas atividades no cronograma. Aí isso facilita você ter uma visão do que é que o jogo vai ser e principalmente você saber onde que pode cortar, tá? Você não vai conseguir fazer tudo, já extrapolou o meu tempo que eu queria decidir, então onde é que eu posso cortar? Provavelmente você vai cortar na parcela horizontal, que é a parte de conteúdo, certo? Justamente para você conseguir finalizar o seu jogo naquele tempo estipulado. É claro que à medida que você vai pegando mais experiência, a quantidade de coisas que você vai conseguindo fazer torna mais, como é que eu posso dizer? Você consegue fazer mais coisas mais rápido, você consegue fazer mais, entende? Não sei se fui claro com o que é a definição de escopo. Deu para entender bastante. Bom, e no caso, vocês têm mais algum projeto que vocês gostariam de falar, assim, pro futuro? Alguma coisa que vocês já estão trabalhando? Bom, na verdade, por enquanto a gente está
trabalhando no porte do KDD para outras plataformas, certo? A gente tem pretensão de lançar para console também. E uma coisa que a gente costuma fazer, que ajuda muito, como você falou, você sempre quer fazer novas ideias, né? Construir novas coisas. E tem uma forma de você conseguir esse tipo de coisa com a tua equipe e manter essa motivação de criar uma coisa nova e até de gerar ideias e validar novas ideias, certo? Que é justamente as Game Jams. Tem um site chamado Indie Game Jam, que na verdade tem Game Jam todo dia do ano, espalhado ao redor do mundo, que você pode fazer. E é uma boa forma de você exercitar essa construção de protótipo, essa construção de parcela vertical de game. Eu vou passar o link para vocês, tá? Pra você colocar na descrição da plataforma. Legal. Você pode fazer periodicamente. Junta com a tua equipe um fim de semana, bora fazer uma Game Jam. Aí escolhe uma Game Jam, pega o tema dela, desenvolve uma ideia. Ou então você pode fazer sua própria Game Jam, tempos em tempos. Sempre coisa curta, na tentativa de gerar um protótipo e uma ideia diferente. É isso que a gente costuma fazer. Nossa, mas dá tempo de fazer um protótipo em apenas 2, 3 dias? Eu fico pensando assim, que eu já comecei a mexer com isso. Eu falei, nossa, parece tão complexo, tão difícil. Aí a KDD não vai ficar com uma cara assim tão bonita, maravilhosa como você esperaria que ficasse, mas você vai saber pelo menos do que se trata o teu jogo. Mas o KDD foi uma Game Jam de uma semana, o Monstender foi em 2 dias, o Fung foi 2 dias também, que a gente conseguiu produzir ele. E teve mais que outro jogo que a gente fez. Teve o Gladiators, esse é um dos melhores também que a gente fez numa game jam chamada London, que também foi 2 dias. Então, o Sal tá voltando o link tudinho pra vocês aí, pra vocês verem. Assim, é possível sim fazer esses jogos. É claro que você não vai conseguir fazer uma grande quantidade de conteúdo. Aí no lugar de você fazer 9 fases, porque você não faz só uma, entendeu? Você planejou ter 3 personagens, faz só um. Esse personagem tem 4 habilidades, coloca só uma. Você começa a cortar coisas e começa a chegar numa parte nuclear do teu jogo. E aí você consegue fazer ele. O negócio é cortar, não é adicionar. Nossa, que o Diga é o criador do Yandere Simulator, hein? Vocês conhecem esse jogo? Conheço sim. Isso que é adicionar coisa, hein? Caramba. Porque ali ele tem a comunidade dele. A comunidade vai e diz, tome esse dinheiro, agora adicione isso aqui que eu quero. Aí ele vai e adiciona. Aí, caramba. Tá há 4 anos já que eles estão produzindo e não termina. Já, enquanto a comunidade estiver querendo coisa, ele vai continuar fazendo, né? Mas não é aconselhável fazer isso pro seu primeiro jogo. Não, ali no caso ele consegue bem, porque ele tem já uma fanbase grande. Se eu não tô enganado, ele usa o Patreon, né, pra receber as doações. Você saber e pronto. E aí mensalmente ele tem a receita recorrente, né? Então todo mês vai entrando pessoas que vão doando para ele e pedindo coisas novas. É uma estratégia que dá certo, um jogo que nunca termina, mas ele tem uma receita recorrente que ajuda ele a ficar produzindo esse game. Que é outra estratégia que você vê. É uma ideia também, né? É outra estratégia que o pessoal utiliza na parte de desenvolvimento de jogos. O pessoal cria um Patreon, tenta botar algum jogo com alguma ideia diferente, fica aí na graça do povo, né? Eles vão doando, você vai recebendo essas doações e vai produzindo seu jogo. Sempre, é claro, dando atenção ao que o cliente quer, né? A pessoa tá ali doando, você provavelmente vai dar algumas cortesias para ele, tipo acesso especial a alguma comunidade, vai dar poder de voto, de decisão, ou coisas do tipo. É só você procurar no pé. Criar o doador no personagem, às vezes, né? Exato. Você vê muito isso também naquelas campanhas de financiamento coletivo. Tem aqueles tiers, né, de doação, aí dependendo do tier que você pegar, você recebe alguma coisa especial. E eu já vi muito jogo fazer isso. Você doa uma certa quantidade e o pessoal coloca teu personagem dentro do jogo, sabe? São estratégias, tem várias. A que a gente está seguindo ultimamente, também que é essa de produzir um jogo, tentar fechar parceria com uma publicadora e receber os ganhos a partir da publicação nas lojas, certo? Console, PC e mobile também. Quero novamente agradecer toda a equipe da Pinguim. Foi um prazer muito grande. Embora quem mais falou foi o Saulo, né? Foi eu, Ricardo, né? O Ricardo, perdão. Eu falo demais, devia ter deixado os outros membros falar. Da próxima vez eu não vou nem entrar, vou deixar vocês sozinhos, vocês falaram. Eu só fiquei pegando a referência que ele ficou falando aqui. Aí coloquei no link pra vocês. Se quiserem falar agora, podem falar então. Podem falar, fala aí. Vai, fez duas notas de agradecimento. Vai Daniel que tem a voz mais bonita. Notas de agradecimento. Bem, primeiro
Quero agradecer por vocês terem feito a análise do jogo, o teste de vocês. Realmente ajuda muito isso. E também quero agradecer pela iniciativa de vocês terem convidado a gente para fazer esse podcast. Foi muito legal, apesar de eu não ter falado muito. Eu estava aqui escutando e as perguntas foram boas. Eu gostei bastante do conteúdo. Espero que possa ajudar bastante gente que quer entrar nesse mercado de desenvolvimento de jogos. E é isso. Ficamos com esse programa. Não esqueçam de comentar quem usando a hashtag FalaTalkShow ou nos comentários aqui, tanto no YouTube quanto no portal, que sempre a gente tá lendo os comentários do programa passado. E não esqueça também de compartilhar também o conteúdo, e que é muito importante para nós. E é isso. Tchau, tchau. Compre o KDD. E também tá linkado aqui pra quem tiver interessado, porque é um jogo muito legal. Então a gente já falou isso na entrevista, mas o Geekdama também fez resenha. E também o Mais de 8.000 também resenhou. O Mais de 8.000 também fez uma resenha muito bacana. E é isso.